Bom, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu ontem elevar a taxa básica de juros da economia de 13,25% para 14,25%. Esse é o maior patamar desde a crise do governo Dilma em 2015 e 2016, quando a taxa também alcançou 14,25%. E para falar então sobre os impactos dessa medida, nós conversamos agora com Caio de Castro, que é especialista em investimentos. Caio, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo ao TJ. Olá, boa tarde, Rafael, Eduardo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Bom, Caio, vamos falar então dessa questão, né? Mais de 10 milhões de brasileiros têm aí 26,3 bilhões de reais esquecidos na conta do PIS. Isso é um assunto que a gente vai falar depois, na verdade, né? Vamos falar dessa questão agora da medida em relação ao Copom, né? Vamos explicar para o pessoal de casa qual o principal motivo ou os principais motivos para essa decisão, né, Caio? O quanto vai impactar também. Certo. Na verdade, os motivos eles já vêm sendo falados pelo menos há 4 meses, 5 ou 6 meses, tá? Então, desde o ano passado, essa alta ela já não foi uma surpresa, já era bem esperado por praticamente todos os participantes do mercado que queria ter essa alta de 1%, tá, na Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, acho que vem lá de trás, a gente teria que dar alguns passos atrás para entender que a questão fiscal vem sendo falada com muita ênfase aí por todos os economistas e participantes. Tem também esse acréscimo na inflação, não que ele seja inesperado, mas que ele está realmente resultando ali numa inflação muito fora da meta, né? Lembrar que a meta da inflação hoje aqui no Brasil é de 3%, a gente está 5% e as projeções são de beirar os 6%, então está muito fora da meta. A ideia dessa alta de juros, então, é justamente frear um pouco tanto a inflação como também o ímpeto dos investimentos, né? Lembrando que o investimento, seja vindo do governo, algum recurso extra, ou seja vindo até dos próprios setores econômicos do Brasil, ele acaba impactando também na inflação. Então, a alta da taxa de juros é um mecanismo de reduzir um pouco esse ímpeto de subida dos preços, tá? Acho que seria mais ou menos nesse sentido que a gente volta, então, alguns passos atrás e lembra que já não é de hoje o discurso de, por favor, governo, vocês podem gastar um pouco menos, e que a gente está tentando apertar um pouco mais a economia do nosso lado aqui. Então, esse é o discurso do Banco Central contra as políticas econômicas que o governo vem adotando. Caio, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Quem não gostou nada, né, dessa nova alta dos juros foi o próprio governo, o presidente Lula, que tem criticado bastante, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, para nós, como é que essa alta de juros interfere no nosso dia a dia, principalmente em relação ao empréstimo, quando a gente vai pegar no banco, os juros estão mais altos? Dá exemplos para a gente poder entender, o pessoal de casa principalmente. Legal. Na verdade, assim, quando a gente pega dos 13,25, essa alta específica que a gente está falando de ontem, tá? Não vai ser isso que vai, apesar de 1% ser uma magnitude muito alta, mas já era previsto. Então, quando a gente avalia o nosso dia a dia, já estava, digamos assim, no preço, tá? Então, a gente já vê a política monetária tendo algum certo efeito na parte de crédito. Basicamente, a gente vai ver a taxa de juros afetando muito quando a gente quer tomar um dinheiro emprestado. Seja ele emprestado para que a gente faça a aquisição de um bem, seja ele emprestado para que a gente faça um giro realmente do nosso recurso pessoal, né? Por exemplo, pagar uma conta, alguma coisa nesse sentido que está atrasado. Esses juros acumulados, digamos assim, tanto nos empréstimos, nos financiamentos, ou até mesmo no que a gente está deixando atrasar das nossas contas, ele já está refletido essa alta anterior. Por quê? Porque a magnitude, né, como foi falado aí na abertura, ela é uma magnitude que praticamente 10 anos atrás foi a última vez que a gente viu e no momento de supercrise da economia, tá, brasileira. Então, na prática, o que vai ficar ainda mais difícil de a gente financiar ou fazer aquele planejamento de um prazo um pouco maior com, digamos assim, um recurso pago a longo prazo. Eu acho que o principal fica fácil de entender quando a gente fala em comprar uma casa, né? Comprar um apartamento, fazer a aquisição de um bem de um preço maior. Dificilmente a gente vai dispor todo o recurso, a gente vai parcelar uma parte, né? Esse financiamento que a gente faz no banco, com certeza vai ficar bem mais caro, bem mais salgado aí para a gente tentar fazer.
o mais indicado é adiar esse sonho, porque vai ficar pesado. E aí a gente lembra, inclusive foi uma fala hoje do próprio ministro, né, Haddad, ele falou, o maior peso, digamos assim, das contas dos brasileiros não é nem tanto o dinheiro que ele pega emprestado, ou o dinheiro que ele financia, ou o bem que ele financia, né? É muito mais os juros. Porque um juros alto, acumulado por longo tempo, acaba fazendo com que o tanto que a gente paga de juros é muito superior ao que a gente paga de financeiro mesmo que a gente pega emprestado, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Vai ficar mais fácil adiar os sonhos do que realmente a gente se atirar logo de cara aí nessa taxa de juros atual. Infelizmente, né, Caio, colocar um pouquinho o pé no freio neste momento, né? Em relação a essas discussões ainda, né, a gente vê o começo de uma guerra comercial movida pelos Estados Unidos. Até que ponto também tem uma influência internacional nessa decisão do Banco Central? Bastante. O Brasil é um país que ele ainda depende muito da economia dos, digamos, vamos chamar países desenvolvidos e subdesenvolvidos, talvez é uma forma antiga de falar, mas dos países ali mais desenvolvidos, o Brasil reflete muito a economia ou o que acontece lá. Tá? Então, essa guerra de tarifas, ela basicamente, num primeiro nível de análise, ela vai trazer mais inflação, porque as coisas vão ficar mais caras, basicamente isso, né? E às vezes vão ficar mais caras e às vezes vão ficar difíceis de encontrar. Então, os dois casos vai impactar na inflação porque aumenta o preço. Então, sim, reflete bastante, mas não acho que seja algo também que não era esperado pelo Banco Central, digamos assim, na hora de tomar a decisão de alta. E, principalmente, a gente está num patamar ainda tão alto que eu não sei se impacta nesse nível, né? No nível de dizer, não, a taxa de juros aqui no Brasil pode subir mais ou pode cair mais. Eu acho que essa discussão das tarifas lá não impacta tanto a decisão de política monetária aqui. Caio, para a gente finalizar, próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, será nos dias 6 e 7 de maio. E o próprio Copom já indicou que poderá seguir essa trajetória de alta dos juros. Isso deve se confirmar, você acredita? Depende do comportamento da inflação, que ainda a gente vai ter os índices oficiais. Como é que você vê essa trajetória aí dos juros? A gente tem pelo menos mais dois indicadores mensais importantes até lá, mas assim, a tendência é realmente seguir subindo. O mercado, de forma geral, já precifica em torno de 15% de taxa final de juros, né? Ou seja, 14,25, teria mais uma alta de 0,75, que entra em acordo mais ou menos com as falas, né, com a nota publicada, então, que seria ainda uma alta na próxima reunião, porém de menor magnitude. Mas menor magnitude de 1% é uma margem muito grande, né? Então acaba ficando difícil a gente tentar acertar qual vai ser essa alta. Vai ter, com certeza, mas aí eu volto naquele ponto anterior. A taxa de juros está tão alta que mesmo que venha 0,25%, 0,5%, não vai ser isso que vai mudar, digamos assim, o quanto ela já está alta comparada à inflação, né? Que seria a taxa de juro real. Então, trocando por miúdos, assim, agora subir um pouquinho ou subir 0,5% ou 0,75% não vai fazer tanta diferença. Agora o jogo mesmo é saber quando que vai parar de subir, né? E aí sim, aí tanto os dados econômicos quanto também as atitudes que a gente vai ver, as atitudes econômicas, vamos dizer assim, né? As políticas econômicas tomadas aí pelo governo, eu acho que vão impactar também para mostrar o quanto vai parar de subir a taxa de juros, né? E aí, claro, um ajuste fino, digamos assim, pode acontecer por causa do exterior, né? Que nem a gente, na pergunta anterior ali, pode sim ter um movimento tão grande no mercado internacional que impacte o final, digamos assim, da nossa taxa de juros, que seria a taxa terminal, né? Como a gente gosta de chamar. Mas, na prática, eu acho que agora fica a lição aí para a gente acompanhar quando é que essa taxa começa a cair, né? Então, mesmo que ela chegue aos 15%, e acho que é possível, mas talvez o Banco Central queira reduzir para 0,5% de alta na próxima reunião, mas mesmo chegando nos 15%, a gente está falando ainda de querer saber quando vai começar a cair, né? Porque, como eu falei, quando começar a cair,
aí já vai ter o sentimento tanto para o governo, quanto também para o empresário, digamos assim, que investe lá no seu negócio, ou até mesmo para a economia girar, como eu falei, os financiamentos e aquisições de bens mais caros, aí sim, aí já vai começar a refletir. Quando apontar a queda, começa a refletir nessa parte de tomada de crédito aí na ponta, no dia a dia do consumidor. Tá certo, Caio. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Estaremos acompanhando todas essas projeções, enfim, e torcendo pela queda também, é claro. Uma ótima semana. Obrigada por tantos exemplos práticos também para o dia a dia, claro. Não, imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Abraço para você, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida.